Bora lá, galera, a gente vai falar hoje aqui sobre uma prova de 2019 que caiu para CFO, para o concurso de CFO, pela IBAD, tá? Eu peguei essa questão justamente porque a gente ainda não viu situação hipotética. E o Sebrasp é a banca que mais usa, né, as situações hipotéticas. A gente vai ver aqui como se resolve uma situação hipotética, o que é que ela é, né? E qual é o procedimento ali de abordagem dos conteúdos, porque a gente nunca deve se referir ao caso em contento. A gente vai ver o caso, entender qual é o assunto de que o caso trata, ver qual é a legislação correspondente, ou seja, qual seria o procedimento correto, né, para ser adotado naquele caso específico, e aí a gente vai falar do conteúdo e não do caso citado. Bora lá, vamos começar então. Primeiro, lá na prova apareceu um caso que foi o seguinte: o Pedro era um policial militar que abordou o Marcos. Marcos estava com a habilitação vencida e o Pedro disse que, olha, você vai precisar depositar na minha conta R$1.000, senão você vai receber uma multa de R$880 aqui. E houve uma proposta, né, ali, né, de corrupção, foi um caso de corrupção passiva, né, houve uma proposta de benefício, né, então o policial militar estaria recebendo um benefício de Marcos, caso, né, o Marcos quisesse se livrar da multa e da apreensão provisória do veículo. O Marcos fez o quê? Fez uma gravação ambiental, certo? Ele gravou Pedro no ato do oferecimento, né, da propina lá, e na sequência, nas provas, né, na hora de provar o que tinha acontecido ali naquele dia, o Pedro alegou que era inconstitucional a prova, né, a gravação ambiental que o Marcos tinha feito, e alegou que ela não servia para a defesa de Marcos, né, e para a acusação do Pedro. Daí a proposta diz: fale sobre prova ilícita, tá? Fale sobre prova ilícita e responda se o caso, né, se o que aconteceu aí corresponde ou não ao que diz a jurisprudência nesse tipo de situação. Então, o tema da gente é prova ilícita. O Pedro acusa Marcos de ter feito uma gravação ilícita, certo? Então, a banca, percebam aí que a banca induz a gente a entender, porque o Pedro diz que está no artigo 5º da Constituição Federal, que esse tipo de prova é ilícita. A banca induz a gente a entender que é uma prova ilícita. E induz a gente a explicar por que da ilicitude dessa prova. Tá? Por que essa prova é ilícita? Daí a gente vai começar a resolver a questão, tá? Produzir uma prova que uma das partes acredite que vai trazer a verdade à tona, né? Considerando que são duas pessoas que estão na conversa e uma delas grave, né, a prova, essa gravação é lícita, certo? É diferente da gravação ambiental ilícita, porque a ilícita diz respeito a uma gravação de terceiros, então é uma terceira pessoa, né, que está vendo aquela conversa. Então é como a gente chama interceptação, né? Então uma terceira pessoa está invadindo a privacidade de dois interlocutores que estão ali conversando, e aí esse terceiro grava. Isso aí sim é considerado, de acordo com o artigo 5º da Constituição da gente, como prova ilícita. E na sequência a gente pode ir desdobrando o processo, né, para a gente justificar por que essa gravação ambiental é correta no caso
do Pedro e do Marcos, tá? Então a gente precisa trazer a Constituição, precisa trazer o artigo, é importante que a gente traga, né? O artigo 5º, o inciso, né? O inciso 56. É importante que a gente traga para reforçar a nossa resposta numa proposta específica como essa. Esse é um tipo de texto dissertativo expositivo, tá? Então não tem troca de opinião, né? Jogo argumentativo numa proposta como essa. Existe o certo e o errado de acordo com a lei. Essa proposta é de 2019, tá? E de acordo com o espelho, né, que o Sebrasp lança após prova, essa gravação ambiental em 2019 era considerada prova lícita, tá? Não sei se mudou alguma coisa no Código de Direito Penal da gente. Se mudou, vocês façam aí as atualizações. Me parece que não, pelo que tem acontecido agora, né, nas mídias. A gente está em 2022, em julho de 2022, e nós temos um caso desse tipo, né, que é o caso do médico anestesista do Rio de Janeiro, que está sendo acusado de estuprar mulheres grávidas, né, no momento do parto. E as enfermeiras do hospital fizeram a gravação, exatamente isso aí, né? Fizeram a gravação ambiental de terceiros, né? As enfermeiras filmaram o médico estuprando a paciente. E essa gravação, de acordo com a Constituição, é tida como prova ilícita, tá? Então, o caso está complicando, por exemplo, né, a legislação está complicando a punição do médico, né, essa questão específica da prova lícita e ilícita, o que diz lá nos artigos 56 e 55 da Constituição da gente, beleza? Então, o que mais a gente pode trazer para discussão numa situação hipotética, né? Num caso como esse? É importante que no final, sempre na conclusão, a gente vai dar uma resposta categórica, tá? Na conclusão, lá no finalzinho, a gente deixa muito clara qual é a resposta, né? Se configurou... vejam que esse aqui não é uma proposta de corrupção passiva. Esse não é o tema para a gente não ir em cima dessa proposta, dessa ideia e fugir do que a banca pede. A proposta que a banca lança nos comandos é a prova ilícita, então a gente tem que ir em cima dela. O que significa a prova ilícita, por que essa não é ilícita e por que essa prova é lícita. Então a gente tem que focar nossa argumentação dentro desse caminho aqui. Lembrando que toda pessoa pode produzir provas que sejam necessárias para defender a sua alegação. Então, olha só, a prova ilícita está lá no artigo 5º, no inciso 56, e é uma prova colhida de forma que invade a intimidade do outro, de forma indevida. De acordo com o STF, a gravação ambiental, né, que envolve 2 interlocutores, é uma prova lícita, né, que defende um direito subjetivo e que também garante o resguardo do interesse público. Então, é uma prova que mantém a constitucionalidade. Essa questão está ligada a 2 valores importantes. A defesa, né, um deles, a defesa da intimidade do sujeito, e o segundo, o alcance da verdade. Então, a prova material é a única maneira de se chegar à verdade. Por isso que ela é tão importante. E a gravação ambiental é uma prova material. Categoricamente, no final, a gente tem que dizer o quê? São, portanto, improcedentes quaisquer alegações, né, que lancem mão de que uma gravação ambiental entre 2 interlocutores é uma prova ilícita. Beleza? É importante que a gente sempre se afaste do caso. A gente se afasta do caso, galera. A gente não cita Pedro, a gente não cita Marcos. Nós vamos, sempre que formos resolver uma situação hipotética, em cima do tema. E aí a gente consegue resolver a situação hipotética e trazer para a banca a resposta que ela quer. Beleza? Fechou?